Olá pessoal, Marcela mais uma vez, trazendo mais uma resenha aqui para o canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa obra aqui, que é o livro Imperfeitos, da autora Christina Lauren, que na realidade não é uma autora. São duas autoras que escrevem esse livro sob esse pseudônimo. É uma comédia romântica, mas que tem como pano de fundo uma temática bem séria, que vai nos trazer boas reflexões. Então, se você gosta desse estilo de leitura, fica comigo que a resenha vai ser especial, tá bom? Então, bora para a vinheta. Bom, como eu prometi, mais uma resenha especial, né? É o que eu costumo dizer sobre todas as resenhas que eu faço aqui. Então, raramente eu costumo trazer uma resenha de algo que eu não tenha gostado. Bom, esse livro eu comprei, gente, ele, se eu não me engano, foi nas lojas americanas. E assim, de cara eu achei a capa linda, achei muito atrativa, assim. E tem livros que a gente compra pela capa mesmo. Esse aqui foi o caso. E eu realmente fiz essa leitura aqui de maneira bastante despretensiosa. Eu assisti, li algumas resenhas, e a maioria das resenhas que eu assisti, que eu li, foram um pouco críticas, assim. Então as pessoas esperavam um pouco mais dessa obra em função da temática que ela traz. Ela fala de traição, de relacionamento tóxico, então as pessoas esperavam uma dinâmica diferente das personagens aqui dentro da história. Eu já não, né? Eu li de maneira bem despretensiosa. Então esse livro ele é uma comédiazinha romântica, ele tem um pano de fundo que fala sobre essa temática de relacionamento tóxico, abusivo, de traição, mas que também nos traz uma reflexão. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que às vezes uma leitura que pode parecer assim, como eu falei para vocês, despretensiosa, ela pode sim provocar em nós um momento assim de rever algumas questões das nossas vidas, trazer aprendizado, com certeza. Vamos então falar sobre a narrativa, falar um pouco da história de cada personagem. Esse livro, gente, eu costumava ler ele antes de dormir. Então era legal, porque de certa forma me trazia assim, fazia dar algumas risadas, porque realmente tem muitas pitadas de humor aqui ao longo do livro. Então você ri bastante, pelo menos eu ri. As personagens são muito engraçadas, a Olive é bastante engraçada. E era, assim, me trouxe uma leveza. Era uma leveza que eu tava precisando para esse momento da minha vida que eu tava vivendo. Inclusive, eu li durante as minhas férias também, então foi divertido. E ao mesmo tempo reflexivo, como eu falei. A história fala de duas irmãs gêmeas, a Amy e a Olive. A Amy era a irmã sortuda da história, era a irmã que sempre estava à frente, muito ousada, muito perspicaz, ganhava muitos sorteios, inclusive o casamento dela, a história começa sendo narrada durante o casamento da Amy. Teve várias situações ali, por exemplo, a viagem de lua de mel, a Amy ganhou em um sorteio. Então, as autoras nos trazem essa dinâmica. Já a Olive, que era a outra irmã gêmea, seria mais azarada, seria a irmã gêmea que sempre estava um passo atrás. A Olive, ela tinha problemas em todas as áreas da vida dela. Então, ela era uma pessoa que não tinha bons relacionamentos, ela não tinha sucesso, né, nos relacionamentos afetivos, ela tinha dificuldades também na colocação, na parte profissional. Então, o livro já traz essa diferenciação entre as duas irmãs. E a Amy, ela se casa com um rapaz chamado Danny, e no dia do casamento, o buffet serve frutos do mar. E esses frutos do mar, entre eles o camarão, estava intoxicado. E essa intoxicação se alastra pelos convidados, inclusive os noivos também,
passam mal, todos começam a vomitar, enfim. O casamento da irmã sortuda, da irmã gêmea sortuda, se torna um desastre total. Então, todo mundo passa mal, menos a Olive e o Ethan, que era irmão do Danny, o noivo da Amy, né? Por coincidência, né? Os dois irmãos, os dois cunhados não passam mal. Como a Amy tinha ganhado num sorteio a viagem de lua de mel, ela fala, olha, aproveitem, vai vocês dois, porque a gente não vai conseguir ir, o casal não conseguiria ir, e aproveitem, vão no nosso lugar. Assim, use o nosso sobrenome, porque o Ethan tinha o mesmo sobrenome do Danny, e a Olive era a irmã gêmea da Amy, né? Ninguém vai desconfiar que não somos nós. E eles topam, a princípio meio ressabiados, porque eles não se gostavam muito, né? Aí, a princípio meio ressabiados, porque eles não se gostavam muito, o Ethan e a Olive. Mas eles topam e pegam o voo para o Havaí. Eles vão passar esses 10 dias de lua de mel na ilha de Maui. Bom, a Olive pensava que o Ethan odiava ela, porque o Ethan era uma pessoa assim, sempre com muitas ressalvas com relação ao comportamento da Olive. Ele criticava muito, assim, ele era muito passivo-agressivo, às vezes, nas palavras e atitudes com relação a Olive, com relação ao comportamento, aos gestos, à vestimenta, ao jeito da Olive de ser. Então, ela achava que o Ethan odiava ela e vice-versa. Só que ao longo dos dias que eles estão passando as férias ali, a gente vai percebendo que não é bem assim. Que muito dessa animosidade entre os dois era bastante causada por comentários e atitudes do Danny, o irmão do Ethan. No passar dos dias, eles vão se divertindo nos passeios, eles vão se aproximando, criando intimidades. E durante essa viagem, por coincidência, a Olive encontra o patrão dela, o que seria o novo patrão dela na empresa que ela tinha acabado de fazer uma entrevista. E esse patrão chama os dois para jantar com a esposa, e aí, bom, tanto a Olive quanto o Ethan, eles têm que fingir que são casados, né? Porque afinal era uma lua de mel, né, de casal, então os funcionários ali tratavam eles como se eles fossem um casal, porque tinha que transparecer isso. E o patrão da Olive pensa que eles são casados mesmo. E eles têm, na realidade, uma noite muito agradável de jantar, acabam se gostando muito. E aí, nesse mesmo dia, o Ethan reencontra a ex-namorada dele, com a qual ele tinha tido um término muito difícil, traumático até, e ela está com um novo rapaz. Então, é uma situação, assim, bem peculiar. Ele se vê numa situação muito difícil, porque dá a entender que ele ainda sentia algo por ela, né? Mas enfim, esse fingimento todo do Ethan e da Olive passa a se intensificar com essa necessidade de fingir mesmo para esse pessoal, tanto para o patrão da Olive quanto para a ex do Ethan. E isso vai realmente aproximando os dois. Essa intimidade entre os dois vai crescendo e eles vão se apaixonando e a gente vai percebendo isso na dinâmica do passar ali, do dia a dia. Afinal, eles estão no mesmo apartamento, né? Dividindo ali, o Ethan dorme no sofá e a Olive na cama, mas você vai percebendo esse estreitar de laços. E aí, num belo momento, conforme a gente vai criando intimidade com as pessoas, é meio que natural que as barreiras caiam, que os filtros diminuem, que às vezes a gente acaba falando coisas, abrindo, né, situações que podem nos ocasionar problema, e foi o que aconteceu. O Ethan fez alguns comentários a respeito do Danny e da Amy, e coisas que o Danny comentava com ele, que ele se relacionava com outras moças durante o noivado dele com a Amy, e a Olive fica em choque com isso, porque ela não imaginava que isso poderia acontecer, que a irmã seria capaz de ter um relacionamento aberto, e o Ethan diz que era isso que o Danny falava pra ele, que os dois tinham um relacionamento aberto, que ela não se incomodava de ele sair com outras mulheres. Então a Olive fica indignada. Isso acaba trazendo ali um certo desconforto para aquela relação que já estava começando a
vamos dizer assim, engatar em algo um pouquinho mais sério, porque afinal eles se conheciam há muito tempo, né? Bom, eles voltam da ilha de Maui e realmente a Olive fica ruminando aquilo. Então ela e o Ethan decidem se encontrar com o Danny em um bar e realmente as suspeitas da Olive a respeito do Danny ser um canalha se consolidam. Tem um momento ali que o Ethan sai da mesa em que eles estavam, ele vai pro banheiro e o Danny começa a dar em cima da Olive, se insinuar para ela, dizer que se ela enjoasse do Ethan, se ela mudasse de ideia, um pouco mais para frente ele estaria disponível, né? E obviamente que o Danny espera o irmão sair de perto para poder falar isso. Então novamente ela fica indignada, fala: esse cara é um crápula, ele é um cretino. Então, realmente, provavelmente, o que aconteceu nessa relação durante o noivado deles não foi com o consentimento da minha irmã, porque o cara tá dando em cima de mim aqui. E a Olive naturalmente resolve contar isso pra Amy, ela tem dificuldades porque a irmã a princípio não aceita. E eu sei que há uma ruptura geral entre todos ali, porque ela também acaba terminando com o Ethan, porque ele também não acredita muito nela, enfim, gente típico, né? Da nossa sociedade. Nossa sociedade que está evoluindo bastante, mas existe ainda uma proteção a esse comportamento, né? Vocês já perceberam que existe uma certa conivência, muitas vezes, com esse comportamento inapropriado de alguns homens? Bom, eu não sei se vai ser um spoiler, mas o que a Amy resolve fazer com o Danny é bem interessante, porque a gente chega a acreditar que ela vai deixar pra lá, vai ficar sem falar com a irmã e vai continuar o casamento dela, afinal, recém-casada, né, gente? Imagina. Mas a Amy, ela tem uma atitude muito bacana, assim. Ela faz o quê? Ela entra em contato, ela começa a fuçar a vida do Danny, sem ele saber, obviamente. E ela entra em contato com as ex-amantes e amantes, enfim, as mulheres que ele ainda tem contato. Porque é desses caras narcisistas, né? Quando o cara é narcisista, gente, ele precisa de validação externa o tempo todo pro ego dele. Então ele tem várias fontes, ele bebe de várias fontes, mesmo ele estando dentro de um relacionamento sério. Aquela pessoa com a qual ele está se relacionando é uma fonte de suprimento para ele, só que ele não se satisfaz com uma só, porque é tão profundamente inseguro. É isso que a gente precisa entender no comportamento do homem narcisista, não só homem, mas mulher também. A gente precisa entender que o comportamento do narcisista, ele tem essa carcaça de superioridade, mas é só uma casca mesmo. Porque por dentro eles são tão inseguros, eles têm uma autoestima tão frágil que essa validação constante é necessária. Então, ao mesmo tempo que ele tá no relacionamento aqui, que é o caso, ele se casou com a Amy, mas ali no casamento ele vai enxergar aquela mulher como um ser assim utilitário na vida dele. Então vai ser a mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar das roupas, que vai fazer a compra, que vai ter essa função utilitária, vamos dizer assim, uma escrava, uma empregada doméstica, enquanto as outras, as amantes, vão ter a função ali de ilustrar o ego frágil dele, vocês entendem? Por isso que eu falo que às vezes uma obra que parece assim tão simples, assim, tão singela, para quem tem um conhecimento do comportamento humano, traz as reflexões, né? E muitas vezes sobre coisas que nós mesmos passamos ao longo das nossas vidas. E a Amy faz algo interessante, então ela faz contato, ela tem muito sangue frio. E assim, para lidar com esse tipo de gente precisa, infelizmente. Eu sei que para muitas mulheres é uma decepção tão grande, é uma frustração, porque você cria ali expectativas com relação àquela pessoa. Afinal, ela se casou, né, com o Danny. Provavelmente ao longo do relacionamento ele foi deixando bandeiras vermelhas ao longo do caminho, com comportamentos e atitudes que muitas vezes as mulheres costumam, como é que eu posso dizer assim, relegar. Bobeira, isso não é nada, mas aí se concretiza no que aconteceu com a Amy, né, infelizmente. Bom, ela faz contato com essas moças e ela combina com essas moças de se encontrarem na casa dela, né, eu acho que são 2 ou 3 amantes do Danny. E aí,
um belo dia ela tá lá esperando o Danny chegar do trabalho e ele chega. E aí o que acontece alguns minutos depois? Vão chegando as amantes, como se fosse assim para jantar na casa dele, né? E aí ele é confrontado com todas aquelas mulheres ao mesmo tempo. A Olive, por ocasião, está junto, porque a Amy chama ela. As duas voltam a conversar e também chama o Ethan. Então o Ethan, que a princípio ficou meio ressabiado, ele vê com os próprios olhos a canalice do irmão. Bom, é um spoiler, né? Eu acho que é um spoiler que eu tô dando aqui pra vocês, mas é para entender que traz uma mensagem importante pra gente. Esse ínterim, o que eu acho legal é o comportamento da família da Olive, porque a família da Olive, depois, posteriormente, com relação a Amy, eles são uma rede de apoio excelente, é muito legal. A gente vê ao longo da história o quanto a família, tanto mãe quanto tios, primos, o quanto eles apoiam as decisões das meninas, o quanto eles apoiam, sabe? Eles em nenhum momento se colocam ali de uma maneira moralista ou machista ou misógina, né? Criticando o comportamento delas, muito pelo contrário, eles dão essa validação, né? E que é uma validação muito importante, porque, gente, infelizmente, a maioria das mulheres que vive relacionamentos abusivos, muitas vezes elas se perpetuam nesses relacionamentos porque elas não têm rede de suporte. Muitas vezes também porque elas saíram de ambientes abusivos, familiares abusivos, então elas normalizam o novo ambiente abusivo onde elas estão vivendo porque elas não conhecem outro padrão. E na história das meninas, das gêmeas, da Amy e da Olive, você percebe que isso é diferente. Então, isso que eu achei muito legal nessa obra também. A questão da sororidade e a questão do suporte, do apoio familiar, porque realmente, gente, o Danny era um cretino de mão cheia, assim, um narcisista da pior categoria possível, né? E não é muito incomum isso, né? No mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, infelizmente. Bom, eu não vou contar como terminaram depois, porque tem um final feliz bem legal. Eu gostei bastante, fiquei feliz pelas meninas. Mas tem mais um pouquinho de história aí. E aí, pra finalizar essa resenha, porque hoje a resenha vai ser bem curta mesmo, tá, gente? O que eu... Qual é a conclusão que eu chego a respeito desse livro? É um livrinho, não vou falar livrinho para não soar pejorativo, mas é um livro que, quando eu peguei ele da estante, como eu falei para vocês, gente, essa capa é linda, tá? De ponta cabeça. Essa capa é linda, não é linda? E dentro também tem umas artes assim, que eu achei muito fofo, eu adoro livro assim. A última resenha que eu trouxe, que foi do Medicina Macabra, o livro também é maravilhoso, tem uma arte, um design lindo. A Dark Side capricha e aqui a Faro também surpreende. A Faro, eu já li alguns livros deles assim, mas nossa, esse eu achei o mais lindo. E às vezes um livro assim que você compra lá na prateleira das Americanas, muitas vezes você não vai dar nada para essa leitura. E como eu falei para vocês, eu fiz de forma despretensiosa, de maneira que eu não esperava das personagens atitude A ou B, mesmo porque o nome do livro, o título que ele recebeu em português, por si só já define imperfeitos, que é o que nós somos. Então, das resenhas que eu assisti, que eu li, as pessoas estavam esperando comportamentos assim dos personagens. Ah, mas fulana deveria ter agido assim, mas ciclano deveria ter agido assim. Eu não gostei. Sabe aquela coisa da pessoa que, antes de ler, ela começa a ler a história, ela já vai idealizando o comportamento dos personagens? Então, eu acho que não é bem por aí. E para mim trouxe momentos de risada, de diversão, antes do sono principalmente, me trouxe momentos de leveza, me trouxe reflexão, alguns gatilhos, porque eu acho que todos nós já tivemos situações nas nossas vidas
Quem não teve, parabéns. Assim, que bom. Se você não passou por isso, que ótimo, fico feliz por você. Mas eu acho que a maioria das mulheres e até os homens, por que não, já cruzou com algum narcisista pelo seu caminho. E realmente traumatiza, porque o relacionamento com um narcisista, como foi o caso da Amy aqui, é um relacionamento que não existe. É um relacionamento dele com ele mesmo, onde você é apenas um suprimento. Você é apenas um objeto, uma extensão dos desejos e das vontades dele, e ele pouco tá se importando. Não tem compromisso nenhum, e ele tem uma idealização para você do papel que você tem que cumprir na vida dele, ponto. Consideração não existe, respeito não existe. Então, meninas, fica essa reflexão sobre o livro. Se amem, se valorizem, tenham autoestima. E se vocês cresceram em um ambiente abusivo, tóxico, mais ainda que vocês têm que se amar. Entendeu? É mais ainda. Vocês têm que se amar para compensar todo esse amor que você não recebeu. Se amem, se respeitem, se valorizem acima de tudo. Acreditem em vocês, no potencial de vocês, porque gente boa sempre vai ter no mundo. Bons relacionamentos, bons homens, bons seres humanos sempre vão existir. Mas para que a gente se conecte com eles, a gente tem que se reconectar com a gente mesmo. Porque se algum momento da nossa jornada na vida a gente perder, ou se a gente não aprendeu a ter essa conexão consigo próprio, eu acho que tá batendo o microfone aqui. Se a gente não aprendeu a ter essa conexão consigo próprio, a gente dificilmente vai conseguir formar uma conexão verdadeira e satisfatória com alguém nessa vida, tá bom? Então, espero que vocês gostem, recomendo muito essa leitura, gente, façam. Faz que nem eu, despretensioso. Tá de férias, vai passear, vai viajar, ou tá querendo trazer uma leveza para sua vida, leia, tá bom? Espero que vocês gostem de verdade. Se também não for para você, beleza, fica para uma próxima. Vou trazer resenhas mais para frente aqui, pretendo trazer mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão para quem ficou comigo até o final. Uma resenha mais curtinha dessa vez, mas logo logo eu tô de volta. Quem sabe para trazer outros tipos de vídeo, como eu já tinha conversado com vocês lá atrás, porque eu pretendo sim, não só trazer resenhas de livros, mas falar a respeito de outras coisas, de outros temas, de saúde mental, enfim, de, quem sabe, vlogs, né? Por que não? Então é isso aí. Boa leitura. Espero que vocês gostem de verdade. Até mais.